som. Glória a Deus. Boa noite, amados. Eita, que boa noite de sono. Quase já está dormindo aí, né? Boa noite, amados. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com você aí? Amém? Boa noite aos irmãos que estão em casa também, que estão aí na live. A paz do Senhor para vocês. Vamos dar continuidade ao nosso culto, o culto da vitória. Quem está se sentindo assim vitorioso aí, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Deus é bom, estamos aqui, Ele está aqui presente conosco, tem cuidado de nós mediante a todas as situações, não nos desampara e não vai nos desamparar. Isso é promessa dele, a promessa dele Ele cumpre, que a palavra dele é a verdade e Ele não pode ir contra a própria palavra dele. Amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6. O Senhor tem falado comigo essa semana a respeito desse assunto que nós vamos tratar. 1 Coríntios, no capítulo 6, mesmo assim assentado, mas com referência à palavra do Senhor, no versículo 19, diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Amém? Até aqui. Isso aqui é uma pergunta que o apóstolo Paulo está falando, né, e indagando para o povo, para a igreja de Corinto, a respeito exatamente do que eles estavam vivendo, do que eles estavam fazendo. Mas nós não vamos tratar sobre isso, nós vamos tratar exatamente daquilo que ele está falando aqui, sobre corpo, né? E quando ele fala que não sabeis que o vosso corpo, né, é santuário de Deus, né, do Espírito Santo, que habita em vós, que tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a nós mesmos. Amados, a partir do momento que eu e você estamos com esse corpo, que a própria palavra diz, logo depois ele vai falar no versículo 20, que nós fomos comprados, né? Então nós temos um dono, nós não somos dono de nós mesmos, esse corpo não nos pertence, mas se nós estamos vivendo nesse corpo, nós somos apenas o mordomo dele. Amém, queridos? E o mordomo, ele faz o quê dentro de uma casa, quando ele, agora fisicamente falando, quando ele está exercendo a sua função de mordomo? Ele trabalha para que possa deixar todo aquele ambiente, a casa toda arrumada, toda limpa, toda adornada, toda bonita, sabe, com tudo que precisa, sabe, fazer para que possa estar um ambiente agradável e possa ser um ambiente salutar para estar ali. Ou seja, o que nós estamos fazendo com o nosso próprio corpo? Quando nós falamos em vitória, né? Culto da vitória, o Espírito Santo de Deus veio falando comigo a respeito exatamente do nosso corpo, do meu corpo, de mim mesmo, porque o Espírito Santo de Deus falou assim: vocês querem a vitória, você quer a vitória, mas você já percebeu que para você viver a vitória que eu tenho projetado para você e para a igreja, vocês precisam estar com os corpos saudáveis para desfrutar de tudo que eu tenho para vocês? Aí eu fiquei, né, com a cara de bobo. Falei, não parei para pensar nisso. Porque, queridos, nós vivemos a nossa vida de uma forma, sabe, bem tranquila na questão de corpo. Porque é notório que nós vemos nos últimos dias, que estamos dentro da pandemia, as pessoas dentro de casa. Quantos já viram uma série de vídeos que passam de professores ensinando exercícios físicos para ser praticado em casa? Quantos já viram isso? Ninguém viu, ninguém está vendo mais nada. Desistiu? Ninguém nunca viu nenhuma vez? Misericórdia, vocês estão aonde? Não estão no Brasil? Né? Ou seja, a todo momento tem lá alguém ensinando exercício físico para quê? Para quê? Para o corpo. E a gente fica vendo isso, pô, que bobagem, isso e aquilo. Mas, humanamente falando, é necessário. O Senhor não nos criou e não nos deu um corpo para que Ele possa ficar
vivendo sedentariamente, como nós estamos acostumados. Não só nós, igreja aqui, e nem Brasil, mas, sabe, uma série de pessoas, sabe, no mundo acontece isso. De começar a viver uma vida, entre aspas, confortável. De não, eu estou bem, eu não preciso fazer exercício. Eu estou bem, eu não preciso fazer nada disso. Não, eu estou magro, eu não preciso exercitar, eu não preciso fazer atividade física. Não, está tudo certo, tudo tranquilo. Mas quando nós cantamos aqui a mensagem que nós cantamos da primeira música, a primeira música fala assim, que o Senhor nos chamou para quê? Quem lembra? Você estava aqui, você está no culto, você não chegou agora depois do louvor. Quem lembra a primeira canção? O que ela fala na canção? O Senhor nos chama para quê? Cadê? Põe aí. Põe aí, tem uma frase que fala aí. Cadê mais? Põe mais. Ou se não é nessa, ou é na outra, que ele fala, o Senhor nos chamou para andar. O Senhor te chamou para andar? Chamou ou não chamou? Se tu não estiver bem fisicamente, tu vai conseguir andar? Lembra quando Elias saiu fugido daquela mulher Jezabel e caminhou, desesperado, abatido, oprimido, entristecido, sabe, acabado. E aí o anjo do Senhor apareceu para ele lá, desgastado. Elias estava desgastado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. O anjo apareceu, fez o que com ele? Come e bebe, porque a tua caminhada é o quê? Diga assim para o teu irmão, a tua caminhada é longa. E se a caminhada é longa, nós necessitamos de condicionamento físico. Amém? Eu não vim dar aula de aeróbica para vocês não hoje. Mas é só para nós entendermos o porquê que nós necessitamos assim. Talvez você fale assim, pastor, mas o senhor está gordinho, está barrigudinho. Nem sempre um gordinho quer dizer que ele não tem condicionamento físico. Você pega uns magrinhos por aí que não conseguem andar até a esquina. Vai comprar pão, pega uma bicicleta, pega uma moto, vai até a padaria para comprar um pão, porque não quer andar a pé. Porque se andar... Isso é falta de condicionamento físico. Aí eu te falo, queridos, se nós não tratamos bem o corpo que não nos pertence, em que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar com esse corpo, e que ele precisa ter o condicionamento adequado, para que nós possamos atingir e alcançar os nossos desejos, e automaticamente, principalmente, os desejos e objetivos do Senhor em nós e por nós. Como é que ele vai fazer? Como é que Deus vai te usar? Ou nós ficamos focados somente naquilo que o Senhor vai dar a mim. Tudo que o Senhor tem para fazer em mim, através de mim, e fazer com que os meus sonhos sejam simplesmente atingidos e alcançados, existe o propósito dele. E o propósito dele precisa estar dentro de mim, para que eu possa, sabe, condicionar-me a estar buscando isso diariamente. Quantos já ouviram aquela frase que muitas vezes as pessoas falam? Foco, força e... Está vendo como você sabe? Olha o que a palavra fala, foco, depois fala o quê? Força onde? No espírito? Pastor, é no espírito, pastor. E no corpo também, gente. Porque se tu não tiver força física, tu não vai aguentar 1 minuto para ir até a avenida, até o ponto final ali no ferryboat, na barquinha. Misericórdia, até a barquinha, pastor, é longe, hein? Condicionamento físico. A vida sedentária
que nos leva a viver dentro de uma zona de conforto, fisicamente falando, e automaticamente falando, nos traz uma série de situações que agrava o nosso desenvolvimento, físico, e vai atrofiando o quê? Os músculos. Por que Deus pôs músculos em mim e em você? Para ficar estagnado, estabilizado, parado? Não. Os músculos foram feitos para serem utilizados. E quando mais necessitar dele, ele precisa estar pronto. Já entendeu isso? Já parou para pensar nisso? O Espírito Santo de Deus falou comigo sobre tudo isso durante essa semana, porque ele me levou a viver um condicionamento ruim da minha vida. Tem uma semana e pouca aí que eu estou com um problema sério na minha lombar. E eu trabalho com um fisiologista, que ele era, eu já falei isso aqui, que ele era da Seleção Brasileira Paralímpica, e eu comentei com ele que eu estava com problema na lombar. E o fisiologista, ele trabalha com o funcionamento do corpo. E ele me falou o porquê que a lombar sofre exatamente essas situações quando nós não estamos bem condicionalmente, fisicamente, porque os músculos estão fracos. Que tipo de músculo? Abdômen e glúteo. Mas nunca que eu ia saber que o glúteo segura, é o que dá o equilíbrio para a lombar. O abdômen é o que dá o equilíbrio para a lombar. Você já ouviu falar nisso? Alguém já te falou sobre isso? E muitas das vezes nós podemos até saber, mas entra aqui e sai aqui. Só vamos dar valor quando nós passamos pela situação. Eu fui parar no hospital, tomei tramal na veia. Cheguei em casa um sono derrubado. E o Senhor não permitiu, até hoje ainda sinto fisgadas, mas suportáveis, para que eu não venha me esquecer daquilo que Ele falou comigo. Condicionamento físico. Por que eu estou te falando sobre isso? Porque automaticamente, quando nós vivemos uma vida sedentária fisicamente, automaticamente vem em nós uma palavra chamada preguiça, que não vem de Deus. Amém? Preguiça. A preguiça não vai te permitir você nem sair, levantar do teu lugar, para você pegar um copo d'água. Você utiliza alguém que levantou, para que possa levar um copo d'água para você. Você toma água, alguém leva o copo para você, você pega o copo, toma água, mas não se levanta para levar para a pia. Aguarda o próximo momento, se alguém levantar, por favor, leva para mim, ou então na cara de pau, pega mais um copo para mim. Ah, te amo, meu amor. Cara de pau. Pequenas coisas e detalhes que nós vivemos dentro da nossa própria casa, em que está nos condicionando a uma vida sedentária fisicamente. Aí eu te pergunto, se a vida física está sedentária, como que anda a vida espiritual? Como que está a tua vida espiritual? Provérbios 17, versículo 22 diz assim: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. Isso é palavra de Deus. Agora, como é que eu vou estar com o meu coração alegre, com o meu coração feliz, vibrando, se eu estou fisicamente falando sem motivação alguma? Ah, que é isso, pastor? Que... Meu irmão, vida espiritual e corpo andam junto. Você precisa entender isso. Nós precisamos compreender isso. Como é que o Senhor falou com o exército dele
só para você entender, exército, para que ele pudesse adentrar em Canaã, lá em Jericó. O que ele falou? Marcha em volta da cidade. Agora, o que você pensa que era aquela marcha? Uma marcha curta? De um quarteirão a outro? Negativo. Eles estavam despreparados? Estavam armados? Estavam equipados? Sim ou não? Sim. Estavam com roupa de treino, roupa leve, tênis apropriado, tudo bonitinho, para que ele pudesse fazer aquilo de forma confortável? Não. Com peso sobre eles, com instrumentos musicais. E o Senhor falou: marchem. Agora, alguém consegue entender dentro de um exército que aquele exército não tenha condicionamento físico? Essa pessoa que não tem um condicionamento físico, ela fica dentro do exército? Ela serve para alguma coisa? Não. É preciso ter um condicionamento físico. E automaticamente nós, como servos de Deus, precisamos de um condicionamento espiritual que vai caminhar junto com o condicionamento físico. Então nós começamos a aprender, a entender sobre isso. A quinta-feira passada eu não ministrei, não porque eu não quis, porque eu não conseguia. A minha lombar estava detonada. O Guinho ministrou no meu lugar. Exatamente porque eu estava desse jeito. E por entender e por compreender, e depois eu ouvi um pastor que é médico, ele falando exatamente nessa área, meu irmão, aí despontou em mim a necessidade de começar a me mexer. Porque estar aqui, eu preciso ter um condicionamento físico bom. E quando eu saio daqui, sabe, extenuado, porque exige um condicionamento. E se eu não estiver bem fisicamente, o meu corpo ele vai sentir. Então eu comecei a mudar, falei, eu preciso focar. Lembra da palavra foco? Lembra da palavra força? Lembra da palavra fé? Choveu hoje, não está chovendo? Em meio à chuva, todo o meu sistema dizia assim: não vai caminhar porque está chovendo. Fica tranquilo na tua casa porque está chovendo. Segura a onda, tu caminhou ontem, para que caminhar hoje? Mas o meu espírito dizia assim: foco, força e fé. Falei, eu vou. Botei a roupa, botei o fone, pus o tênis e fui caminhar. Estou fazendo isso. Não estou aqui querendo mostrar e falar para você, porque fui puxado a minha orelha a respeito dessa situação física que nós como igreja estamos vivendo, sendo levados enganosamente por um conforto que é mentiroso. Porque a conta vem depois. Porque nós nos alimentamos mal, já começa por aí, alimentação mal, fisicamente falando. E aí não exercita, não tem condicionamento físico algum. E aí as doenças, elas são silenciosas. São ou não são? São. Estratégia maligna, demoníaca, para dizer que nós não precisamos. Todos precisam. Todos. Todos precisam. Lembra Eliseu quando estava caminhando e aquela mulher na qual recebia ele na casa dele, ela teve um filho que ele profetizou que ela iria ter, o filho morreu, ela foi de encontro com ele, ele viu aquela mulher de longe, falou o que para o moço que estava com ele, com seu auxiliar? Vai de encontro a ela, ou seja, fisicamente, vai rápido. Você consegue entender que tudo que a gente começa a ver na Bíblia tem o condicionamento físico? Você lê, começa a ler Atos. Eu terminei de ler Atos.
Em alguns momentos você vê Paulo coloca, os irmãos que vão de navio e tudo, e aí está lá dizendo assim, Paulo preferiu ir a pé. Condicionamento físico. Mas nós vivemos hoje querendo simplesmente uma folga, uma tranquilidade, na qual o Senhor não nos chamou para vivermos tão folgados assim. Quem está entendendo? E aí a gente precisa se movimentar. Se nós não fizermos isso, não fazemos isso com o nosso físico, que não é nosso, o que nós fazemos com o espírito? Com o espiritual? Com a área espiritual da nossa vida? Isso tudo está interligado, amados. E nós queremos ser vencedores. E aí as situações, elas caem dentro disso. Provérbios 17, ele está falando lá que um coração deprimido. O que nós mais estamos vivendo aí? Dentro dessa causa total que as pessoas estão vivendo. Pessoas extremamente deprimidas. Porque estão sem esperança. Complicadas. Situações que eles olham para frente e não conseguem ver uma luz no fim do túnel. E nós temos o Senhor. E quantos de nós não estamos exatamente dentro da mesma situação na qual essas pessoas estão? Não estou querendo dizer que nós somos melhores que elas, não. Mas nós temos um Deus. Conhecemos um Deus. Servimos um Deus. E se não estivermos bem espiritualmente, como é que vai ser? Como é que está isso tudo dentro de nós? A voz que acalmou os mares nos chama para andar. Ele está acalmando, ele já acalmou. Pelos olhos da fé, essa pandemia está acalmada em nome de Jesus. Ou a gente vai ficar, não, pastor, misericórdia, mas não é Brasil, pastor, é mundo. Ei, estamos falando de um Deus poderoso que criou céu e terra. Se nós não tivermos os olhos da fé, de que Deus está no controle de todas essas situações, meu irmão, o que nós vamos viver? Como que nós vamos caminhar? Que alegria vai ter dentro de mim, dentro de você, para poder olhar para frente e falar assim, eu vou permanecer firme, alegre, saltitante, focado, com força e fé. Precisamos disso, gente. Precisamos disso. Agora, quem gosta de fazer exercício físico, é gostoso? Quem é inimigo de exercício físico? Levanta a mão. Aí. A maioria é porque é confortável? Não. Mexe contigo. A gente quer ficar tranquilo. Nos dias de hoje, quantas pessoas não estão trocando? Ah, não, pô, não tem nada para fazer. Eu vejo isso lá em casa. Troca o dia pela noite. Dorme tardão da noite. No dia seguinte, vai acordar de tarde. Você entendeu aí? E acorda cansado, fadigado. Porque o condicionamento físico está totalmente abalado. Caminhar, que é isso, pá? Eu falo para o meu filho ali. Vamos caminhar. Não vou não. Vai. Vamos. Tem que ir. Não precisa. Tá me chamando de gordo? Sabe, então a gente coloca isso dentro da nossa cabeça e a gente acha que tá... Não, pô, Não, meu irmão, cuidado, o inimigo é sujo. O inimigo, ele vai colocando umas situaçõezinhas e a gente vai se agarrando com ela, vai se abraçando com ela, e quando a gente vai ver, o negócio complicou. O negócio complicou, porque se nós não estamos cuidando do corpo, eu tenho dúvidas se nós estamos cuidando do espírito. Tenho uma série de dúvidas quanto a isso. Porque cria a
preguiça espiritual. Os espíritos não andam para quê, pô? É live. Suave, tu vai estar aqui, ó, tranquilo. Tem gente que está vendo os cultos, ó. Tranquilo. Sabe, está tudo bem, está tudo certo. E está lá, tudo certinho. Alguém me chamou. Peraí, pastor, eu vou só ver um negócio aqui. Por quê? Isso espiritualmente falando, é como a gente tem tratado as coisas de Deus. Se nós não nos policiarmos, nós podemos sair depois dessa situação, espiritualmente falando, pior do que nós entramos. Muito pior do que nós entramos. E a gente precisa compreender tudo isso. Para que eu possa mudar, sabe, o templo, deixar ele preparado, deixar ele pronto, deixar ele, sabe, para o momento que há necessidade de ser utilizado, está aqui, está pronto, pode utilizar, está limpo, está certinho. Não tem problema nenhum. Nós temos que começar a mudar alguns hábitos, fisicamente e espiritualmente. As coisas caminham juntas. Senão nós continuaremos da mesma forma e da mesma maneira. Agora, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de algo que é necessidade vital para nós estarmos bem fisicamente e a parte de saúde, gente. Deus nos fez como de uma forma perfeita, em que todo o nosso organismo depende do nosso exercício físico, do nosso condicionamento físico. Todo ele. Então nós começamos a ficar, de uma forma sossegada, os músculos vão ficando fracos, vão ficando atrofiados, e quando você necessita fazer um esforcinho qualquer da cãibra, dá dor, não aguenta, se lesiona, mas é a necessidade que nós precisamos. Gente, quantas pessoas que não tem problema de beber água? Uma série de pessoas que eu conheço falam assim, mas eu não gosto de beber água. Podemos até não gostar, mas a água é um elemento químico que nos dá a vida. O nosso corpo físico é feito de 70% de água. Querendo ou não querendo, tendo sede ou não tendo sede, é necessidade vital bebermos no mínimo 2 litros a 3 litros de água por dia, tendo sede ou não. Tem gente que não tomo água, eu tomo coca. Não, eu tomo suco, é água. Deus não nos fez 70% de Coca-Cola e nem 70% de suco. Pastor, mas é suco natural. Ei, água, H2O. Consegue entender isso? É necessidade vital para nós. Podemos ficarmos bem e mantermos a saúde, fisicamente falando. Condicionamento físico é necessário também para mantermos a nossa saúde. Quando nós começarmos a entender e nos movimentar quanto a isso, automaticamente você vai começar a verificar que o entendimento das coisas de Deus, quando a tua mente, o teu corpo está totalmente saudável, vai ser diferente a tua caminhada com Deus. Porque quantas pessoas não têm preguiça de orar? Preguiça de ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, dá sono. Eu entendo que isso é espiritual também. Mas o condicionamento físico tem uma grande culpa dentro disso. Também. Porque não está condicionado. E se a gente não tratar o nosso físico, nós não vamos estar tratando o nosso espírito. Se nós não estivermos preparados com o nosso espírito, o nosso corpo, como é que ele vai estar? Como é que nós estamos vivendo como mordomo dele? Se nós não somos dono dele.
Imagina você com um empregado seu. Você deixou alguma coisa com ele que é tua, para que ele pudesse cuidar, que você confia nele. E de repente, quando você chega, ele descuidou de tudo, abandonou, está tudo zoado, tudo detonado. Como é que você vai tratar ele? Você vai gostar? Lógico que não. Então como é que nós estamos tratando o físico nosso, que não é nosso, é de Deus? Templo do Espírito Santo, na qual o Espírito Santo está vivendo nele, nesse templo. E aí eu te falo, querido, as coisas de Deus, elas são contrárias às coisas humanas. Para nós termos condicionamento físico, é preciso sofrer. É preciso, sabe, fazer com que o corpo comece a se movimentar, a se mexer, isso e aquilo. Por isso que nós somos inimigos de exercício físico, de condicionamento físico. Mas quando nós começarmos a colocar a frase que eu estou falando aqui, foco, força e fé, você vai ver, quando você estiver focado dentro dessa situação, que 30 dias depois, você já vai estar bem melhor fisicamente. O teu corpo vai sentir falta, ele vai pedir para você, precisamos exercitar. Porque tudo em nós, tudo na nossa vida, queridos, é disciplina, disciplinar o nosso corpo a fazer tal coisa. E nós só estamos acostumados a fazer aquilo que é obrigado a fazer. Você vai para o trabalho, precisa acordar 5 horas da manhã. Você acorda ou não? Acorda ou não acorda? Claro que acorda. Por quê? Porque você gosta? Não. Porque eu sou obrigado. Se não acordar, tem um problema sério aí. Então precisa acordar, querendo ou não. Eu fui dormir meia-noite, não importa. 5 horas você tem que estar de pé. Porque se não levantar 5 horas, vai chegar atrasado no trabalho. Chegou atrasado no trabalho, problema. E problema sério. Então você cansado, dormiu pouco ou não, você é obrigado, você levanta. E aí cria uma disciplina no teu corpo. E aí quando você chega e fala, pô, amanhã eu estou de folga, eu vou dormir até às 10, 11. Aí você deita, dorme. Aí você, quando chega de manhã, você, caramba, dormi pra cá. Quando você bate o olho no relógio, 10 para as 5 da manhã. Já não tem mais sono. Sabe por quê? Teu físico está condicionado. O condicionamento físico é assim. É assim. Tem gente que paga academia. Vai uma vez no mês. Paga 30 dias. O dono da academia, pô, que bacana, legal. Show! Imagina, 30 pessoas, 50 pessoas fazendo isso. Você acha que ele vai estar preocupado com você? Pô, você precisa treinar. Pô, vem. Você, no mínimo, se você está pagando, você no mínimo tem que... Aí, sabe o que a gente pensa? Não, eu estou pagando, eu vou quando eu quero. Deixa de ser cabeçudo. É aí que você tem que... Olha a mentalidade que o inimigo coloca na tua cabeça. O pensamento, eu estou pagando, eu vou quando eu quero. Tá? Quem é que está sendo prejudicado com isso? É o dono da academia? É o dono do CrossFit? Que é a moda de hoje? Não, quem está sendo prejudicado é você. A mesma coisa espiritualmente. A gente só faz algumas coisas quando é pego. Precisa fazer isso, precisa jejuar, precisa orar, precisa ler a Bíblia. Não precisa, é colocar prática, foco, força, para que as coisas começam a mudar em nós. Porque quando o Senhor precisar de você, teu físico tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Tem que estar legal. E uma série de doenças fisicamente, elas são eliminadas. Um problema de pressão desregulada. O que é? Falta de quê? O que o médico fala? Você faz exercício físico? Na maioria das vezes o médico não pergunta. Aí a gente com a cara de pau. Não, é preciso. Eu sei, mas poxa, eu não sinto vontade. Você não vai sentir vontade nunca. É necessário.
Você tem orado? Pô, eu não sinto vontade de orar. Nunca vai sentir. Você precisa, eu vou orar. Ler a Bíblia, pô, sem vontade de ler a Bíblia, pastor, como é que eu faço? Eu vou fazer o quê? Pastor, ora para mim, por mim, para que eu possa ter vontade de ler a Bíblia. Deixa essa cara de pau. Deixa você sem vergonha. Está vendo que não está lendo? Eu vou ler, vou ler. Então, como a gente fala, pô, vou ler, a maioria das vezes a gente já vou ler a Bíblia agora. Aí pega a Bíblia, vai lá para o quarto, deita para ler. O que vai acontecer com você? Você já viu que nas igrejas não tem, como é que se fala? Não tem colchão? Tem cadeira? Ou banco? Porque se tiver colchão, imagina. Já está pregando aqui, todo mundo ia estar. Então em casa, gente, vai para a tua mesa, pega a cadeira, coloca a Bíblia lá na mesa, senta, vou ler. Se tu perceber que tu deu uma pescadinha, levanta, joga uma água no rosto, tudo direitinho, ora, manda o espírito de sono embora, vou ler em nome de Jesus. O que é isso? Está me desafiando, está pensando o quê? Quem é que manda nesse negócio aqui? É o Espírito Santo ou é... Ah, meu irmão, então misericórdia, você conhece, isso aqui é primário. Mas a gente quer as coisas de Deus que possam acontecer em nossas vidas. Nós queremos viver, sabe, as vitórias que Deus prometeu em nós. Nós queremos desfrutar de tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Ei, você vai ter e vai viver se você estiver bem fisicamente. Senão, quem sabe o que vai acontecer? Teus filhos vão viver isso. Teus netos vão viver. Teus bisnetos. Talvez você não viva. Ah, a culpa é de Deus? Não, a culpa é tua. Porque aquilo que a gente sempre fala, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que é responsabilidade nossa de fazer, responsabilidade de nós fazermos, Deus não vai fazer. Ele não vai mandar um anjo pegar você pela orelha e falar, vai fazer um exercício físico, vai ler a Bíblia, vai orar, vai... Não vai fazer isso. Isso é vital para a minha vida espiritual e minha vida física. Porque o físico Deus fez. Deus trabalha com o teu corpo. Deus precisa do teu corpo. Deus precisa do meu corpo. Quinta-feira eu estava com o meu corpo bom? Estava? Não. Deus não precisava de mim? Precisava. Precisou pegar alguém para ir lá, vai lá, pegou auxiliar para lá, Valguinho, vai lá, porque não dá, eu vim aqui. Mas você não percebeu, eu fiquei o tempo todo lá sentado, porque a coluna, a lombar, detonada. Vergonha. Aí o Espírito Santo de Deus foi lá e me puxou a orelha e falei, e aí? Ainda assim estou umas fisgadas. Mas de segunda-feira para terça-feira para cá eu voltei. Porque deu uma melhoradinha, o Espírito Santo de Deus pode sair que dá para você andar. Comecei a caminhar novamente. Me sinto bem, me sinto legal. Sabe? É uma alegria. Os primeiros dias, caramba, complicado. Sabe qual é o maior erro nosso? Quando a gente fala, pô, então vou fazer. Não faz nada há anos. Não, vou mostrar, vou caminhar até tal lugar. Ei, ninguém está te chamando para bater o recorde de nada. Se tu está com uma vida sedentária, caminha 15 minutos, 30 minutos, dentro de um ritmo confortável para você. A passar do tempo, você vai mudando sabe, os ritmos. Que a partir do momento que você está com a tua vida sedentária, 15 minutos, 30 minutos você caminhando, você vai perceber que quando você terminar, você está... Continua assim durante uma semana, 15 dias. Você vai ver que esses 30 minutos, você vai terminar ele e vai estar assim, ó. Aí você já percebe, eu preciso aumentar o tempo. Porque esse tempo já está me deixando numa zona de conforto. Você entendeu, gente? Olha só, o Senhor, Ele faz com que o nosso sofrimento, o músculo, ele sofre
para que ele possa adquirir força. Se o músculo ficar confortável, ele adquire o quê? Fraqueza, atrofiamento. Na hora que necessitar de força, ele está sem. O fisiologista que trabalha comigo, ele falou, faz assim. Você faz o exercício físico, impõe algumas forças, sobe a escada, ele treina na escada do prédio dele. Ele fala, pastor, hoje eu subo 9 andares sem ter nenhum tipo de problema de chegar fatigado, respirando, porque já me condicionei a isso. Mas como é que eu comecei? Gente, professor de educação física, mestrado em fisiologia, que conhece o funcionamento do corpo. Como é que eu comecei? Subia 2 andares e o restante de elevador. 15 dias fiquei fazendo isso. Depois de 15 dias, subia 3 andares, o restante de elevador. Depois de 15 dias, subia 4 andares, o restante de elevador. Depois de 15 dias, 5 andares. Você está entendendo? Aí ele falou para mim, quando você fizer isso, como está tempo sem fazer nada de exercício físico, de força física, os músculos, como é que faz? Quando você faz isso, os músculos vão fortalecer e automaticamente ele vai criar umas rupturas. E ele vai ficar aberto. Então você vai fazer hoje e amanhã você não faz. Faz no dia seguinte. Porque quando essas rupturas elas abrem, o músculo automaticamente ele trabalha, para você ver como o nosso organismo, Deus fez, é perfeito. Automaticamente o músculo ele trabalha para simplesmente regenerar aquelas aberturas e com isso cria força. No outro dia quando você vai fazer, vai abrir de novo outros. Você fica de novo um tempo, aí ele vai criar ali, vai fechar tudo e vai criando força nele. Consegue entender? Agora, se nós não fizermos isso, aí ele falou, as pessoas criam lesões porque elas começam, que nem eu falei, não fez nada, daqui um pouco vou lá para a musculação. Não vai fazer, você vai criar um problema sério para você. Porque quer fazer tudo ao mesmo tempo, tudo rápido. Fast food. E não é. Então vai lá e faz com que o músculo, trabalha sem ele estar acostumado a trabalhar. Então abre. Aquela abertura, ela ainda não criou, o músculo não trabalhou para que pudesse estar sanando aquela abertura, aí você vai no outro dia, abre mais ainda, ou seja, vai causar uma lesão séria. A gente vai começar a entender como é que é isso. Sei lá, você traz para o mundo, para a vida espiritual, é dessa forma. Aí nunca orou, vou orar agora. Vou orar 1 hora. Não orou 10 minutos. Vai orar 1 hora. Aí vai lá e vai orar, começa a orar. Aí orou. Aí levantou, caramba, orei, acho que já passou 1 hora e pouco. Quando bate o... Vai ver o relógio, não passou 5 minutos. Por quê? Hábito. Tem gente que não tem nem palavra para falar com Deus. Orações mecânicas. Fala 5 minutinhos, já não tem mais nada para falar. A oração se torna enfadonha. Não tem objetivo. E aquilo se torna ruim. E quem é prejudicado? Deus ou eu? Sou eu. Então a gente precisa compreender e entender, disciplinar a nossa vida espiritual, para que nós possamos trabalhar com o nosso físico também. Então quando nós entendemos o que é isso, emocionalmente, um espírito que está fortalecido, as emoções, a vida emocional, ela está passando por processo de cura. A vida psicológica, o teu psicológico, ele começa a passar por processo de cura.
E isso tudo tem a ver com o condicionamento espiritual nosso, meu e seu, que a gente muitas vezes deixamos de lado. Mas vem as pandemias, mas vem os confinamentos, vem os problemas, a gente não consegue administrar. Tem gente que vive dentro de casa, parece bicho, porque emocionalmente falando está abalado, fisicamente falando está detonado, espiritualmente falando não tem esperança mais em nada. O que esperar disso tudo? Lembra quando Elias foi lá e encontrou aquela mulher viúva? Ou Eliseu, aliás, também, que encontrou aquela mulher e ela falou que tem só um pouquinho de farinha aqui, eu vou fazer um bolo, vou comer meu filho, e depois ela falou o quê? Infelizmente, quantas pessoas estão vivendo isso? E infelizmente pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, que está abatida, está oprimida, está sem esperança, está sem foco, está sem força, está sem fé, está sem nada. Mas agora como é que ela vai se movimentar? Ela vai ter que se levantar. A palavra está sendo ministrada hoje presencialmente, diante da live, mas o que está se acontecendo com o que se recebe da parte de Deus, as mensagens que recebe da parte de Deus, ouve hoje, e essas mensagens ficam gravadas, está lá na mídia, na rede social, está lá no Facebook, está lá no YouTube. Olha, vai ouvir de novo. Mas se encontra a pessoa que ouviu um monte de vezes a palavra do Senhor. Quantas vezes nós já ouvimos falar sobre essas situações que nós estamos falando diariamente aqui, as situações de pandemia, e pessoas que se encontram exatamente da mesma forma. Se mexe, faz alguma coisa. Eu não posso viver a tua vida. O Senhor não vai viver aquilo que você, não vai fazer aquilo que você precisa fazer. O anjo não pegou Elias e falou assim: vem cá, sobe nas minhas costas que eu vou te levar de volta. Come e bebe, porque a tua caminhada é longa. Está triste, meu irmão, está com a alma batida? Come, palavra de Deus. Bebe, espírito, força, se levanta, se apruma. Porque, meu irmão, estamos vivendo situações em que daqui a um pouco o Senhor vai ter que aparecer de novo e pegar os profetas dele e olhar para um vale, de ossos secos, porque as pessoas estão morrendo espiritualmente. Porque não estavam prontas. Quantas vezes nós ensinamos: olha, final dos tempos não será fácil, final dos tempos os negócios vão acontecer, final dos tempos as situações vão apertar, final do tempo o negócio o cerco vai fechar. Precisamos estar atentos e bem. É só um prenúncio isso, gente. É só um prenúncio. E tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Condicionamento espiritual. Minha mente está sarada, está sã, curada. Meu emocional está curado, sarado. Meu psicológico está sarado, curado. Nada me abala, nada me atinge. Mas pastor, estou morrendo, sei que estou morrendo, sim. Não estamos alheios, não estamos, dizendo que esse vírus, ele, não existe. Não, ele existe sim. Mas eu garanto uma coisa para você: ele não é maior que nosso Deus. Ele não é maior que nosso Deus. Agora, se a tua fé leva esse vírus a ser gigante e o teu Deus pequeno, aí já não é um problema de Deus, é um problema seu. Problema de fé, de visão.
Está atento. Potencial, falamos aqui outro dia, está aí. Está dentro de você. Mas o potencial, até o potencial, lembra? Gideão precisava do quê? Condicionamento físico. Lembra? No versículo capítulo 8, ele está lá verificando, aí viu lá o pessoal comentando que esse sonho que tu teve, ele só pode ser Gideão. E ele estava vendo lá o acampamento do pessoal, do inimigo. Depois que ele viu, eles fizeram o quê? Saíram caminhando, assim, tranquilamente? Não, saíram correndo. Exigia o quê? Físico. Ei, como é que está a casa do Senhor aí? Como é que está? E o condicionamento físico, ele não mostra nada exterior. Ele trabalha no teu interior. Ele vai mostrar exteriormente quando o teu interior estiver bem. Está tudo organizado interiormente. Pressão arterial normalizou, não preciso mais tomar remédio de pressão, não, estou num condicionamento físico bom. Sabe, os teus batimentos cardíacos, sabe, todas as artérias desentupiu. Por quê? Comecei a queimar, então foi queimando, foi abrindo, agora o sangue jorra, passa bonitinho, direitinho, as batidas cardíacas estão bem, não preciso mais tomar remédio, tudo direitinho. Então começa a trabalhar um monte de situações, diabetes, a mesma coisa, precisa de condicionamento físico, e você começa a fazer isso, quando está tudo organizado lá dentro, então começa a fluir algumas coisas externamente. Quem está entendendo? É o trabalhar de Deus, meu irmão. Não adianta a gente buscar tanto o espiritual, se esse corpo na qual Deus trabalha com ele for deixado de lado. Como é que nós vamos fazer? Jesus tinha condicionamento físico. Precisava. Como é que ele ia carregar a cruz? Depois de tomar uma surra, e o condicionamento físico de Jesus, do Senhor Jesus, era top. Porque depois tomou uma surra daquela, tu aguentava carregar aquela cruz? Quem aguentaria? Sangrando. Um espinho desse tamanho, fincado. Sabe, sendo chutado, e com o peso daquela cruz ainda. Condicionamento violentíssimo, fisicamente, mas porque andava para lá e para cá. Você está entendendo, queridos? Se Jesus fez, por que nós não vamos fazer? Ele estava num corpo que nem eu e o seu. Fica de pé no teu lugar. Cadê o pessoal do louvor? Eu não estou falando para você cultuar o teu corpo, não. Não vai querer entrar numa academia e falar, vai mostrar para o pastor que agora eu vou chegar lá musculoso. Nada disso. Quem lembra de Sansão? Era forte ou não era? Era, tinha força. As pessoas queriam saber de onde vinha a força dele. Nós sabemos hoje porque a Bíblia fala de onde vinha, né? Estava a aliança feita, não podia passar navalha na sua cabeça, voto de Nazireu. E todo mundo próximo de Sansão sabia da força que o cara tinha. Porque via as batalhas que eles viviam lá e o cara não é fraco não. Agora, vou te falar, se ele não tivesse condicionamento físico, ele não conseguiria fazer o que ele fez. É preciso ter o condicionamento físico. Quando eu te falo que não precisa ser músculo, vir para cá parecer um... Não. Porque se Sansão fosse musculoso, todo mundo já ia olhar para ele e falar, também, meu, com os músculos desse tamanho.
Até eu tenho força. Deus não está pedindo para você ser musculoso. Deus está te pedindo para você ter condicionamento físico. Porque quando Ele precisar de você, você vai estar pronto. Se eu não me engano, é Jeremias que ele fala: olha, se já está cansado agora, como é que tu vai caminhar com os cavalos, correr com os cavalos? Condicionamento físico. Se te mostrares fracos no dia de angústia, a tua força será pequena, espiritual e físico, tudo caminha junto. E mais nós estamos vivendo aí. Provérbios 17, 22. Infelizmente tem gente vivendo presa dentro de uma opressão, oprimido, em que a alma está sugando toda a força, até dos ossos. Misericórdia. Isso tudo nos leva a nós fazermos uma análise do que nós estamos fazendo com um corpo na qual o Senhor precisa trabalhar com Ele, em que nós somos mordomos. Somos mordomos dele. O que nós vamos falar para o Senhor? Não, Senhor, foi buscar o espiritual. E como é que eu ia trabalhar contigo? No mundo físico, se tu está doente, tu está acamado, está com a coluna detonada, está com a pressão toda detonada, não quer saber de fazer nada, condicionamento zero. E nós precisamos mudar os hábitos espirituais e os hábitos físicos. Quando nós temos o hábito, amados, de ter um exercício físico, atividade física, uma caminhada é uma atividade física. Quando você parte a fazer exercício, então passa de uma atividade física para um exercício físico. Você põe força. Um levantamento de um peso, uma subida de escada, você está fazendo força. Então passa de atividade para exercício físico. Quando nós fazemos isso, sabe aquelas pessoas que estão habituadas a ter um exercício físico durante a semana, e elas falam assim: final de semana é o dia do lixo. Já ouviu essa frase? Final de semana é o dia do lixo. O que é o dia do lixo? Eu posso tomar um copo de refrigerante, eu posso comer uma pizza, eu posso comer uma feijoada, eu posso comer tudo que eu preciso, que eu quero comer, que eu gosto de comer. Posso comer um chocolate. Por quê? Porque sabe que a partir de segunda vai queimar tudo aquilo que entrou no corpo, para não ficar causando, situações ruins para o corpo. Só que nós estamos habituados: pizza vem, chocolate vem, sorvete vem, açaí. Quem gosta de açaí? Açaí engorda ou não engorda? Engorda. Aí come aquele pote de açaí, senta na frente da televisão, aí vai dormir, estômago, essa aquelas cobras empanzinadas. Aí fica: poxa, eu não sei o que está acontecendo. Claro que você não sabe. Sabe sim. Você não quer dar o braço, então certo. Precisamos mudar os nossos hábitos. Podemos comer tudo isso, desde que tenhamos uma prática física focada, adequada para a nossa saúde mental, espiritual, emocional e física, meu irmão, em nome de Jesus. Faz uma análise do que você tem feito
espiritualmente falando e fisicamente falando. Se te causar vergonha, faz que nem eu, fiquei envergonhado. Não tenho vergonha de falar não. O fisiologista, meu amigo, quando ele falou para mim que, pastor, isso aí é glúteo fraco. Eu olhei para ele, comecei a dar risada. Eu falei, poxa, com perdão da palavra, gente, só uma, pra vocês darem risada um pouco. Mas, pô, você me chamou de bunda mole com classe, hein? Que jamais eu pensava que tinha noção de que isso tinha gravidade com a lombar. É falta de conhecimento nosso. Falta de fazer, porque se tivesse com a vida sendo feita o que se propõe a ser feito, não passaria por isso. Mas Deus permite a gente passar para aprender. Então, quando te causa vergonha, se mexe, faz alguma coisa como eu estou fazendo. É gostoso? Claro que não. É bom? Claro que não. Quem mexe, esforça, dói, caminha hoje as pernas, sabe, querendo parar. Não, vai lá, foco, força, fé, vou continuar. Fiz 1h30 ontem, vou de novo. Porque tudo diz para você, para, cara, chega, tá bom não. E vem na tua mente, como é que você vai pregar? Daqui a pouco você vai pregar. Dessa vez não, o Guinho não vai não. Quem vai sou eu, em nome de Jesus. Estou aqui. Para a glória de Deus, estou te falando isso, não é porque eu não sou nada não, meu irmão. Estou acima do peso, estou com 110 quilos. Ou eu quero viver as coisas de Deus ainda na minha vida, ou então eu vou morrer, vou deixar meus filhos viver, vou deixar meus netos viverem. Não que eu não queira que eles vivam, não, mas eu quero desfrutar também. Mas para desfrutar, eu preciso cuidar daquilo que Deus comprou, me colocou como mordomo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, diante de tudo isso que nós falamos aqui, é a direção do Senhor. E o Senhor sabe que eu não falo nada daquilo que o Senhor não queira falar com a tua igreja. Entendemos que a igreja, eu entendo que a igreja não é minha, a igreja é tua. As ovelhas não são minhas, são tuas. Sou apenas responsável para ensinar aquilo que o Senhor traz primeiro para mim, para poder transmitir para elas. Tantos que estão aqui como os que estão, Senhor amado, ao vivo nessa live, de uma maneira ou de outra, eu tenho certeza absoluta, Deus, que essa mensagem pegou um monte de gente surpresa, pegou um monte de gente na curva, assim como o Senhor me pegou durante essa semana toda, eu sem entender nada, o porquê de tanta situação. De repente o Senhor vem e me ensina, para poder ensinar para a tua igreja, assim como o Senhor causou uma vergonha em mim, Deus, em nome de Jesus, causa vergonha no teu povo também, na condição espiritual que eles estão, na condição física na qual eles se encontram. O que eles estão se alimentando do quê? Vivendo como? Fazendo o quê dentro das suas casas? Dormindo como? Esperança está como, Senhor? Só o Senhor sabe. E tudo isso que o Senhor está transmitindo para nós são todas responsabilidades nossas. Nada é responsabilidade do Senhor. Apenas o Senhor nos ensina, apenas o Senhor nos desperta. E ao despertar no Senhor, o Senhor coloca mais responsabilidade ainda sobre nós. Porque o Senhor quer trabalhar conosco. O Senhor quer levantar uma igreja forte, sarada, preparada, condicionada. Porque tem algo a fazer. Não é o final, é o começo. É o começo de uma jornada diferente. Há vidas a serem alcançadas. O Senhor precisa de ti, o Senhor precisa de mim. O Senhor precisa de você saudável. O Senhor precisa de mim saudável, fisicamente e espiritualmente.
Por isso, Senhor, nos leva a uma responsabilidade de mordomo, de responsável, para cuidar, para zelar do templo limpo. Oh, Senhor amado, em nome de Jesus. Igreja condicionada fisicamente, igreja saudável fisicamente, igreja condicionada espiritualmente, igreja fortalecida espiritualmente, na qual o Senhor poderá utilizar, sem que nenhum de nós tenhamos nenhuma desculpa para dar. Senhor, assim como o Senhor trabalhou com aqueles homens, os guerreiros de Davi, homens que pulou num campo de lentilha, Deus querendo, e mudou ali com a sua força, com o seu condicionamento físico, com o seu condicionamento espiritual, olhou para aquela lentilha e não permitiu que os inimigos a levassem. Então lutou, guerreou com aqueles homens ali e saiu vencedor. É necessário o condicionamento físico e espiritual. Ei, xalabadari calabacheias, xalabadaicom desiri arabás. Outro Deus querido que lutou com a espada até ficar grudada em sua mão, cravada na sua carne, na sua mão. Condicionamento físico. Fala e condei, cheio. Oriei calabassuri andarai calabassuri calabas. Que essa espada, que é a palavra do Senhor, possa encravar na nossa carne, para vivermos o condicionamento espiritual e físico em nossas vidas. Em nome de Jesus, precisamos, Senhor, nos condiciona a vida espiritual. Alai com desiri alabás. Eriei, cantei, chedei, lobou de cais. Oh! Pai Santo, Senhor, trata com as vidas que estão entristecidas, oprimidas. Em nome de Jesus, traz alegria novamente. Toca, Senhor, visita os que estão aqui, os que estão em casa na live, com o teu poder, a tua mão possa tocá-los e possa revigorá-los agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz esperança novamente, Deus, para aqueles que estão desesperançados, preocupados com o dia de amanhã, e o dia de amanhã pertence somente a Ti. Se fizermos a nossa responsabilidade, cumprimos com aquilo que é responsabilidade nossa, o nosso Deus fará com que possa se cumprir a responsabilidade dEle em mim e em Ti. Tu não vai morrer, tua família não vai ser destruída, tu não vai ficar abandonado, largado, deixado de lado, porque é o Deus que nós servimos, Ele cumpre com o que a palavra dEle diz a respeito de mim, diz a respeito de Ti. Ele vela para o cumprimento da Sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o seu primeiro cântico. Primeiro que a gente cantou. Primeiro que você cantou. Aleluias. Tem um rio, amados. Tem um rio. Tem um rio, um rio, rio, rio. Rio. O rio serve para nadar, condicionamento físico e espiritual. Ei! Calabadari, calabaceias. Adore Ele aí. Existe um rio onde tudo
nadador, um oceano, sem medo nenhum, maré que sobe, que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Podemos sentir a terra se abrir. Podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Podemos sentir a terra se abrir. Podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Cadeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Nós temos vida no rio. 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 Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amados, quando vocês começarem a ter um condicionamento físico diferenciado, vocês não vão ficar quietos diante de uma música assim. Vocês vão querer dançar. Porque o dançar diante de Deus exige condicionamento físico. Davi ia para as guerras. Ele voltava como? Dançando. Dançando. Depois de uma guerra, depois de um esforço físico, voltava dançando. Sabe por quê? Os músculos soltos, desatrofiados. O Senhor vai jogar em vocês nessa noite
um desengripante muscular para soltar todos esses músculos atrofiados. Então vocês simplesmente adorarão a Ele com o corpo que é dele, para a glória dele, para glorificar Ele, para exaltar Ele, para engrandecer Ele, porque tudo é para Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba, meu irmão, receba isso para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Glorifica o Senhor, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Vida no Rio! Vida no Rio! Vida, 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 vida! Vida no Rio! Nós temos vida no Rio. 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 Glória a Deus. Amém, queridos. Ei, saudade de bater palma, né? Saudade de aplaudir ao Ti, Senhor. Somos livres para poder te aplaudir. Tu és digno de honra, glória, louvor, adoração, exaltação. Somos teus, Senhor. Aleluias. Amém, amados. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Que essa palavra possa estar guardada no teu coração, não somente no dia de hoje, mas que possa permanecer aí e possa causar mudanças aí sobre a tua vida, em nome de Jesus, na vida de vocês que estão presentes nessa live aí, que o Senhor possa fazer grandes coisas através de mim, através de vocês, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Temos o nosso culto no próximo domingo às 19 horas, então você que está na live não pode estar presente por conta dos problemas da pandemia. Então 19 horas nós temos aí um encontro marcado. Os irmãos que possam estar conosco, então 19 horas estaremos aqui para cultuar o Senhor presencialmente aqui, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Estamos felizes com a irmã Fabiana, a irmã Bira, o irmão Bira, a irmã Sofia que está aqui hoje, com a irmã Raquel também, José, também conseguiu estar conosco hoje aqui, não estavam conseguindo vir, mas o Senhor já trabalhou aí, trouxe eles de volta para a casa do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por essa mensagem, por essa palavra, obrigado por esse despertar, Senhor amado. É o cuidado que o Senhor tem olhado para nós e aquilo que nós necessitamos, o Senhor tem trazido para nós, ó Pai. Então nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos debaixo da Tua potente mão para os nossos lares, para as nossas casas, nos livrando e nos guardando de todo o mal, ó Deus querido. Nos esconde debaixo das asas do Senhor, com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, possamos estar, Senhor amado, invisíveis, Senhor amado, aos olhos do maligno, a esse vírus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Guarda as casas, as famílias, os corações e as mentes, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus possa estar com cada um de nós, e toda a igreja diz: amém. Amém. Deus abençoe, vai na paz, em nome de Jesus.